Na evolução da humanidade, sim, aumentou muito o distanciamento nosso da natureza. E isso traz consequências para o ser humano, né? Então a gente sente falta disso, sente falta de terra, sente falta de vermos aquilo que a gente está comendo. Uma das coisas mais vitais que nós temos na vida, depois do ar, é a comida. A construção civil é uma das atividades de maior impacto ambiental dentro do cenário brasileiro. Mas a atividade que tem mais impacto ambiental, na verdade, em termos de emissão de gases de efeito estufa, é o desmatamento, ocasionado tanto pelas queimadas como também pela expansão do modus operandi da monocultura e da pecuária. Como você não tem mais a diferenciação entre um pacote de bolacha e um ovo, porque para criança você chega no mercado e estão os dois disponíveis lá. Então ele perde essa conexão, ele perde esse entendimento desse fluxo. E o Cerrado é um bioma que pouca gente reconhece, porque não tem essa abundância, esse verde, né? Que tem essas outras florestas, né? Então o pessoal pensa que essa vegetação mirradinha, tortinha, pode ser simplesmente, né, aniquilada, vamos dizer assim, para dar espaço para a monocultura e para a pecuária. Quando, na verdade, toda essa vegetação, ela é uma prova de resiliência maravilhosa, né? É essa vegetação que faz com que a gente tenha as nossas águas subterrâneas e os rios que vão abastecer as 3 principais bacias. Cada dia que eu conheço um pouco mais o Cerrado, isso me espanta, porque nós vivemos um solo sagrado. Este aqui é considerado o solo mais antigo do mundo por testes geológicos. Nós somos o bioma mais biodiverso em alimentos do mundo. Nós somos berço das águas do Brasil. Nós temos a maior reserva animal do mundo, contando vertebrados e invertebrados, 320 mil espécies de animais. Nós temos aqui uma infinidade de possibilidades turísticas. E eu me arrisco a dizer, como cristão, que talvez a gente estudar um pouquinho, talvez o Éden tenha sido aqui. A gente só não descobriu ainda. Talvez a forma mais importante e direta de se conservar o meio ambiente, e eu estou falando conservar e não preservar, porque conservar é mais importante do que preservar, é a gente comer esse meio ambiente. Porque enquanto você consome, você sempre vai ter alguém que cuida, sempre vai ter alguém que planta, então você não vai perder esse alimento. Agora, uma vez que você simplesmente acha, não, porque eu estou incentivando alguém que produza simplesmente orgânico porque ele não está utilizando agrotóxico. Não está utilizando agrotóxico, mas ele está utilizando um monte de outras situações de correção de solo que impactam também, tanto ou mais do que o fruto nativo. Então, consumir frutos nativos é fundamental para que a gente tenha essa conservação ambiental de maneira consistente e duradoura. E a agrofloresta é essa técnica de cultivo inspirada na natureza que busca aliar plantas de interesse comercial, agricultáveis, né, que a gente fala, com espécies nativas, espécies produtoras de biomassa, né, que são essa matéria vegetal que a gente usa na cobertura do solo. Então esse conjunto de espécies podem ser colocadas para desenvolverem juntas no mesmo espaço, né? E a técnica então chamada de agrofloresta. É como se fosse um resgate, né, de práticas agrícolas remotas, podemos dizer assim, e uma espécie de reconhecimento mesmo da grandeza, da ciência que existe na natureza, do poder que tem, né, na manifestação da vida no planeta, porque, né, e muitas delas são espécies que surgiram no planeta em ambiente florestal e a gente foi tirando ela da floresta para fazer os cultivos. Então voltar a ela é de fato assim, um reconhecimento da inteligência que há nos sistemas vivos, né, na natureza, na própria vida. Bem, a agricultura familiar é, sem sombra de dúvida, uma das chaves principais para a mudança em relação à inclusão social e também à exterminação, à eliminação da fome no mundo.
As grandes plantações são fundamentais por vários motivos, principalmente para que possam atender às grandes escalas da indústria. Mas a alimentação diária, a alimentação humanizada, ela depende da produção dos agricultores familiares. São eles que vão produzir em pequenas quantidades alimentos para eles e para outros. E como você tem uma variedade de pessoas produzindo isso, você consegue aumentar a oferta de diferentes tipos de produtos, que, consequência, vai trazer também uma nutritividade diferente, vai trazer para a gente experiências de sabores diferentes, e tudo isso contribui para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais consistente e, de fato, integrada com o que é conservação ambiental. E a gente, com esse trabalho de agrofloresta, a gente está resgatando um cerrado mais denso, com espécies florestais do cerrado. E o mais interessante, algumas espécies de floresta do cerrado que a gente encontra, como por exemplo o pau-d'óleo, que é a copaíba, jatobá, ipês, cedros, jequitibás, por exemplo, são espécies que você encontra na Mata Atlântica e também ocorre nas matas aqui do cerrado. E muitas delas também estão na Amazônia. As espécies são as mesmas que tiveram, né, essa adaptação em cada um desses biomas que a gente chama, mas as espécies são as mesmas. Para alguns parece uma descaracterização do cerrado, porque é uma área mais aberta e aí vai entrar com floresta. Não, mas se a gente for resgatar o histórico daquela área, milhares de anos atrás, aquilo teve uma estrutura florestal bem mais densa. E a gente, né, essa ação do fogo constante mudou a paisagem. Então, de fato, a gente está resgatando o que era o cerrado antigo, o cerrado denso. Por isso esse nome cerrado. Né? Cerrado é alguma coisa que é fechado. Quando eu comecei a pensar nessa questão dos biomas, eu comecei a entender a importância da gente ter uma ação no cerrado. Aí chega um convite do Leandro para o Andrew, que acabou virando para mim também. E aí, nossa, foi uma coisa muito bacana, assim, eu tenho muita gratidão por esse momento, pela confiança que tanto a Tropical quanto a Beira-Mar. E aí a gente está projetando dentro de um sentido de produção rural, né, de preservação, de recomposição do cerrado, de trabalhar com as espécies mais adequadas para o cerrado, de ter um paisagismo voltada para essas plantas que não são valorizadas e são maravilhosas. De fazenda, né, de produção agrícola, mas dentro de uma comunidade civil e urbana. Então é uma maneira diferente da pessoa interagir, principalmente com a relação terra, alimento e família, né? Porque você criar crianças e da tua família com qualidade dentro de um espaço agrícola, mas com as facilidades de uma cidade. Então, o conceito de agri-hood e esse conceito novo que está sendo construído em Brasília, ele é fundamental para uma questão importante e vital, que é simplesmente o reconhecimento de sermos parte desse todo. Então, para uma agri-hood, eu não é porque eu trabalhe com isso, mas eu imagino que seja o mais apropriado para a gente poder trabalhar sem a necessidade de uso de defensivos químicos, né, para a gente trabalhar sem adubos químicos, né, sem agrotóxicos, e com isso conseguir colher a maior diversidade possível de alimentos. E a gente pode ter áreas produtivas, né, orgânicas, com sistemas agroflorestais, dando suporte para um projeto como esse, que estamos desenvolvendo, né, junto com a Tropical, para criar essa agri-hood, mas com a cara tropical, né? Então, e aqui, nesse ambiente tropical, a natureza pede floresta, né? Se a gente abandona uma área, a natureza trabalha ali para que aquilo volte floresta. Então, se eu quero trabalhar a favor da vida, da natureza, eu vou fazer floresta junto com ela. E aí eu colho os benefícios disso, por estar fazendo floresta junto com a natureza. Quando a gente pensa numa forma de agricultura que seja conciliada com as habitações humanas, né, como era antigamente, as vilas, né, de produtores e tal. Se você consegue trabalhar isso dentro de um conceito de agrofloresta, você pode ter um ambiente muito mais rico, né? E é nesse contexto que uma agri-hood dentro do DF vai fazer uma diferença muito grande. Porque as pessoas vão ter a chance de ver como acontece esse processo, de como você consegue aqui
cuidar e ali conservar. Aqui produzir e ali você frutificar de maneiras diferentes. Porque quanto mais você pensa em um ambiente baseado principalmente em agroflorestas frutíferas, você vai atrair fauna, você vai diversificar a flora, você vai atrair outros animais como abelhas que vão ajudar na polinização de tudo isso. Então, é um processo de construção. Quando você tira de um lado, você repõe do outro. Isso é conservação. Se esse é um empreendimento do futuro, eu não diria que é um empreendimento do futuro, é um empreendimento que, se a gente não realizar no presente, nós não teremos futuro. Isso é um registro assim, que eu queria estar fazendo, porque sustentabilidade não é uma coisa estanque, uma solução que se encerra em si mesma, fazendo esse esforço coletivo de trazer as ideias mais adequadas, mais assim, inovadoras, ao mesmo tempo com a capacidade de realização, né? E para garantir um futuro para as próximas gerações.